O Caio ficou aqui com o papel na mão e assim, olhou para o irmão, entregou para o irmão e ele não pegou. Daqui que o pastor pega. Coisa boa. Parabéns a Thaís e o Lucas. Amém? Glória a Deus. Queridos, o João e Maicon que estão aí na mesa, eu vou precisar de uma ajuda de vocês. Eu encaminhei na linha de transmissão da igreja um vídeo. Você não vai abrir seu WhatsApp agora, só para você ter o vídeo para assistir depois, se você quiser. Esse vídeo, Maicon e João, ele está aí no computador, tem uma pasta aí de vídeo, e ele está aí, é um vídeo de 18 minutos, mas pode sentar, irmãos, pode sentar. Eu não quero colocar o vídeo agora, eu só quero que a mesa esteja habilitada. Daqui a pouquinho nós vamos assistir esse vídeo. Localizando o vídeo aí, me avisa, tá bom? Amém, queridos? Queridos, eu quero, antes de ler o texto, deixa as crianças, irmãos, presta atenção. Antes de ler o texto, eu quero elucidar ou trazer à nossa memória algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado, trazido sobre nós como igreja. Queridos, quem crê que o Espírito Santo é quem conduz a igreja? Louvado seja o Senhor. Queridos, dia 19 do 11, domingo, eu ministrei uma palavra sobre o tema vida cristã. Dia 26 do 11, eu ministrei uma palavra sobre independência cristã. Dia 7 do 12, uma palavra, o viver cristão. Dia 10 do 12, domingo passado, a vida. E hoje, na direção do Espírito Santo, isso tudo segue uma mesma direção do Espírito Santo, não que as outras não, mas você vai entender que o Espírito Santo, ele quer falar, ele quer ministrar sobre a igreja. O projeto do Espírito Santo não é falar exclusivamente a minha vida, mas a nossa vida, a igreja, ok? Então hoje eu quero falar uma mensagem sobre a igreja, e eu quero aqui compartilhar um pouco alguns dos desafios e dos desníveis que a igreja, presta atenção aqui em mim, irmãos, congela a imagem aí, irmãos, os irmãos ficam prestando atenção ali, liga o freezer no controle remoto aí. Vocês se dispersam muito rápido, irmãos. Presta atenção aqui, irmãos. Queridos, eu estou dizendo que já de algum tempo as mensagens é específica a uma forma de viver cristã. Essa forma de viver cristã, ela há um hiato, uma distância da história da igreja. Os desafios da igreja de hoje são muito diferentes da igreja da agora. A igreja de hoje vive desafios que a igreja do passado não entenderia. Você já imaginou, preste muita atenção, a igreja de Atos trabalhar pornografia? Tinha jeito, não tinha jeito. Adultério tinha, mas muito distante da realidade do que a gente vive, muito. Eu quero abrir a nossa cabeça um pouco a imaginar o evangelho que nós vivemos, algo que nós sabemos
mas nós temos uma facilidade de esquecer. Mas antes de entrar no vídeo, eu queria que você abrisse comigo Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, verso 32. Ficou ruim aí? Está na pasta de vídeo. Toma aqui também, está aqui no meu pendrive. Sempre tem um plano B, irmãos. Um homem prevenido vale por 10, irmãos. Mas está aí. Queridos, abra aí Hebreus 10, 32. Acompanhem comigo. Lembrem-se, 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 não esqueça, não esqueça, torne a sua memória. Torne a sua memória, ou lembre-se, ou de maneira nenhuma esqueça. Acho que eu fixei bem, né? Quem aqui é do tempo do LP arranhado? Você começava a ouvir a música, ela... Ai, que tédio, meu Deus. Perdi o meu LP, arranhou o disco. Aí tem uns, aí virou um ditado, né? Tem gente que fala igual disco arranhado, né? Plá, 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 repetindo, é ruim, né? Mas eu faço isso aqui de propósito, irmãos. Irmãos, quando a gente lê um texto na Bíblia, quando está falando para lembrar, é porque a gente não deve esquecer. E se não deve esquecer, é porque é algo importante. Então lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te glorificamos. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre cada vida, cada coração, cada alma, cada ser,
Pai, cada um daqueles aqui que compõem a tua igreja. Pai, a mensagem dessa noite é para a igreja. Pai, ela não é para a Igreja Batista Moriá, ela é para a igreja. Ela não é para igrejas batistas, ela é para a igreja. Ela é para a igreja, aquela que é noiva do Cordeiro, que irá encontrar com o Senhor nos ares. Pai, nós confiamos em Ti. Pai, nós queremos aqui elucidar, trazer à nossa memória, Pai, a luta dos nossos irmãos, os desafios da igreja. Pai, nós não queremos esquecer, Pai, nós não queremos negar a nossa história, os desafios da fé cristã. Pai, que somente o Teu Espírito Santo ministre na vida dos nossos filhos, daqueles que porventura não vão entender essa verdade, ou não entendiam essa verdade. Pai, mas que o Teu Espírito Santo renova, que o Teu Espírito Santo traga graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de entrar no vídeo ainda, por mais que a gente vê falar as coisas no filme, por mais que a gente já viu alguma coisa e até saiba alguma coisa, é muito distante um evangelho do que me contaram, de um evangelho da qual eu entendo e agora eu vivo. E eu hoje de manhã eu falei, Paulo era um excelente religioso, ou Saulo, entendia a Bíblia, entendia os escritos, era religiosamente devoto das sinagogas e um decidido perseguidor da igreja. É um mistério, né? As pessoas, quando elas conhecem, entre aspas, Deus, é um perigo. Porque quando Deus conhece elas, é diferente. Quando eles vivem um relacionamento, é diferente. Queridos, essa mensagem, ela vem muito daquilo que eu tenho sentido, visto, aquilo que o Espírito Santo vem trabalhando no meu coração. Irmãos, e sem santidade ninguém verá Deus. É muito desafiador a gente ver quão longe nós estamos daquilo que é a igreja. E eu não falo para a Igreja Batista Moriá, eu falo para a igreja. Irmãos, esse texto aqui ele é algo tão rico. Nós estamos falando de um povo aqui que tinha os seus bens por espólio. O valor não estava no que eles possuíam, mas numa entrega. Essa igreja, ela realmente, o texto começa assim, ó, lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, olha, a vida espiritual ela tem dois momentos. Eu tenho certeza que eu vou para o inferno. Se Jesus não mudar a minha vida, eu vou para o inferno. E isso é algo imperativo a qualquer um, por mais bonzinho que nós sejamos. E agora eu fui iluminado. Agora a luz de Jesus entrou no meu coração e é impossível eu ser um cristão dividido em dois pensamentos, ser um cristão que oscila entre mundo e santidade. Eu posso isso pode, isso não pode. E a gente precisa trazer uma realidade. Até quando? Até quando as pessoas precisam nos dizer o que nós podemos e nós não temos a capacidade de olhar para nós, à luz da palavra, e falar, isso não me cabe, isso não serve para mim, de maneira nenhuma eu estarei pensando em coisas
que não glorificam a Deus. Há verdades que competem àqueles que não foram iluminados, verdades que conduzem às trevas. E há uma verdade que é luz, que ilumina o nosso caminho. Há um povo que está perdido e há um povo que tem um caminho claro. A luz estabelece, a luz é o caminho e ela direciona o caminho. Então quando eu sou um cristão, ou me considero um cristão, que ainda não sei para onde eu estou indo, isso nos preocupa. Irmãos, eu enquanto líder espiritual da igreja, pela graça do Senhor, se eu tiver dúvida do meu caminho, eu tenho que descer desse lugar. Porque quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar é lá mesmo. Eu nunca vou seguir alguma pessoa que eu não sei aonde ela está indo. Queridos, eu sei para onde está indo. Eu sei qual é o preço. Eu sei quanto custa. E eu não abro mão desse caminho. Eu sei qual é a minha história e eu sei qual é a história dos meus irmãos. E quando eu chamei cada um dos batizandos, eu assim os tratei, meus irmãos e minhas irmãs, porque fazem parte de um corpo, fazem parte de uma história que não se apaga, que não se apaga. A vida cristã, ela traz um desafio, e a gente precisa ter muito claro. Lembrem-se dos dias passados, quando nós não tínhamos luz, e agora nós temos a luz, somos iluminados. Não esqueça o momento da sua conversão, não esqueça o momento da sua decisão, não esqueça de quando as coisas passou a lhe fazer sentido, quando os seus olhos foram abertos. Quando Saulo, ou Paulo, estava indo a um lugar, ele caiu com o rosto em terra e ele ficou alguns dias cego. E ali veio uma luz, e ali tudo mudou a sua vida. Ali houve uma experiência, ali houve uma palavrinha, que a gente às vezes nem vê muito falar ela. Ali houve uma mudança de direção, ou seja, houve uma conversão. E a gente precisa entender, a vida do cristão é feita de conversão. Viver o cristianismo é abster-se de amnésias, esquecimentos, mas encher-se de certezas de uma vida com Deus, de uma história dos nossos irmãos, de uma história da igreja. O Deus que fez antes continua fazendo. Amém, irmãos? Queridos, eu vou apagar a luz da frente aqui, só a luz da frente dá. E aí, João, você faz o favor de soltar o vídeo aí para nós. Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Milhares de pessoas pereceram nas chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada,
e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. Eu assim proclamo que a culpa do incêndio de nossa amada cidade é da seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso. O espetáculo do horror. O imperador Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele mesmo se intitulou Deus e construiu um templo em honra aos imperadores. Os cristãos se recusaram a participar do culto ao imperador e, por este motivo, foram acusados de rebeldia contra o império. Durante este reinado, surgiram várias histórias inventadas com o fim de prejudicarem os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era logo atribuído aos cristãos. Estas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes, e muitos deles, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi contudo mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo sendo considerado religião ilícita e uma ameaça ao Estado, Trajano criou uma lei sob a qual os cristãos viveram inseguros durante quase 200 anos. Os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e suas culpas comprovadas, deveriam ser punidos. Isso quer dizer que não era crime ser cristão, mas se fosse denunciado, passaria a ser um criminoso. As denúncias poderiam surgir por inveja, cobiça de patrimônio, vingança pessoal, traição e o mais terrível, por ocasião das grandes festas, quando se necessitavam de mais vítimas para os espetáculos nas arenas. Adriano, o sucessor de Trajano, deu continuidade às perseguições na mesma intensidade que o seu antecessor. Mandou construir um templo dedicado a todos os deuses no panteão de Roma. Durante o reinado de Adriano, muitos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia, coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças em imitação da paixão de Cristo. Adriano, ao morrer no ano 138 d.C., foi sucedido por Antonino Pio, que deteve as perseguições contra os cristãos por um tempo. Marco Aurélio subiu ao trono no ano 161 da era cristã. Era um homem de natureza rígida e severa, e, embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, foi duro e feroz contra os cristãos, e desencadeou a 5ª perseguição. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Se tornavam, então, publicamente seguidores de Jesus Cristo. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma
poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé. Privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Existem várias catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de 1000 quilômetros de galerias, e ainda existem muitas outras. Estas galerias têm uma altura de 2 metros e uma largura aproximada de 1 metro a 1,5 metros, e contém a cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos ou horizontais, um acima de outro, ao modo de beliches de barco. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore, ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Também nas regiões da Capadócia, na Turquia, os cristãos se refugiavam em cavernas cavadas nas rochas vulcânicas. Ali, viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades, haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos, cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície, poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram estes túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à Igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. Depois disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da Igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a Igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem o culto e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzidos às prisões
e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. No final do 3º século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os 4 eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio Galério, instigado, emitiu o Edito de Tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião, e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No
dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A igreja passou a ter poder político e controle social. Queridos, o vídeo se autoexplica muito bem, né? O problema não veio em Constantino. Antes de Constantino, um outro imperador foi lá e... Não, gente, paz e amor, chega de guerra. E aí depois até o imperador converteu. E aí nós tornamos a igreja que é hoje. A gente precisa parar e pensar, e a gente, como eu li no texto, a gente tem que lembrar. O calendário, ele é chamado de calendário o quê? Satânico ou cristão? Cristão. Por que hoje é 2023? Quem que dividiu o tempo? Jesus. Então nós temos o nascimento de Jesus e a morte. Quando que Jesus morreu? Ele fez o ministério seu em 33 anos. Não foi isso? Não morreu com 33? Então de 33 a 67, mais ou menos, foi um período de graça. Então 67 menos 33, 34 anos, é isso? É isso? Não fiz. 34 anos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, teve 34 anos onde os discípulos trabalharam. E depois, esse aqui eu já anotei, 313 anos até Constantino fazer o que fez, até onde o diabo fez o que fez. Aí o diabo tornou amigo da igreja. Isso é sério, irmãos. Irmãos, aquela igreja, irmãos, nem formiga tem a engenharia que os cristãos perseguidos tiveram. Aquele povo morava dentro da terra igual formiga, irmãos. 313
anos de perseguição. Irmãos, a história nos mostra muitas coisas. Antes de Jesus, entre o Antigo Testamento e o Novo, nós temos um período, como que chama? Período das trevas ou interbíblico. Quantos anos? 400 anos. Parabéns. 400 anos. Então a igreja vem no Antigo Testamento, vive aqui toda a sua história. Só o Gênesis são 2.500 anos, se não me engano, só o livro de Gênesis. Então, depois que passa o Antigo Testamento, nós temos um período interbíblico, que é o período das trevas, onde Deus não revelou, não levantou profeta, não falou por 400 anos. Passa 33 anos, vem algo que aquele povo já não estava acostumado, algo sobrenatural. Avisa João lá que está preso, João Batista, o cego vem, os coxos andam, e o evangelho é pregado. Depois de 33 anos, 34, até Constantino. Depois de Constantino, 313 anos de desgraça na igreja, de perseguição. Mas um período que a igreja cresceu, que a igreja era triunfante. Estão entendendo, irmãos? Aí nós, eu e você, levantamos de manhã e falamos assim: aleluia, somos crente. Louvado seja o Senhor, aleluia, tudo isso é verdade. Mas a gente não consegue trazer à memória a liberdade que nós temos de falar assim: amanhã é segunda-feira, eu posso ir na igreja orar. Quinta-feira tem culto, eu posso estar lá. Há muitas coisas que precisam ser feitas nos dias de hoje, e eu posso servir a Deus. E a gente vive uma igreja de Constantino, uma igreja amiga do mundo, do paz e amor. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Olha o verso 33 de Hebreus 10. Em certo momento, vocês foram transformados em espetáculos. Irmãos, eu não vou ser tão bom de Bíblia, mas há uma distância do ano 33, onde Jesus foi assunto ao céu, até Paulo escrever essa carta aos Hebreus. Quando Paulo escreve essa carta aos Hebreus, já havia perseguição. Mas essa igreja não imaginava 313 anos de perseguição. Queridos, passou Constantino, 313. Quem pode me ajudar na matemática aí? 2023 menos 313. Quem faz aí? 2023 menos 313. Quanto deu? 1710. 1710. Tem 1710 anos que nós falamos que nós crescemos como igreja, e muitas das vezes nós estamos andando para trás. Estou certo ou não, irmãos? Será que eu estou sendo sentimentalista, exagerado? Irmãos, aquele texto que eu já falei com vocês: se pois com a tua boca confessares e com o seu coração crer, você será salvo. Isso não deve ser uma doutrina exclusiva de salvação, até porque salvação é um mistério. Mas por que Paulo, por que isso era ensinado à igreja? Porque a igreja estava reunida. E queridos, nós estamos aqui escondidos essa noite. Imaginou, irmão, transmitir culto, o mundo inteiro está vendo isso aqui, irmãos.
Mundo inteiro, qualquer um vê isso aqui. E o cristão antigamente, o que ele fazia? Ia para as catatumbas. Irmãos, quando as pessoas... Eu vou fazer um paralelo para você entender. Quando o marido e a mulher estão brigando, ainda tem esperança o casamento. O problema é quando fala assim, estou nem aí para você. O que você faz não muda mais a minha vida. E a partir da hora, quando o que a igreja faz representa nada, é porque a igreja não está fazendo diferença. Esse marido não serve mesmo para nada, essa esposa não serve mesmo para nada. Então, quando a igreja deixou de ser igreja, qual o problema dela transmitir culto? Qual o problema dela pregar essa Bíblia aí? Deixa eles fazer o que eles querem. Parece algo até da política, pão e circo. A gente vive uma mentira e utopia. Nós cristãos, perdemos os nossos filhos em casa. Perdemos os nossos filhos na escola. Perdemos as nossas saúdes em volta ou envolto no meio de tantas coisas que nós achamos que faz sentido como vida cristã. Queridos, nós estamos tão distante de uma vida cristã que a gente precisa pensar. Quando eu fico pensando que a gente vai discutir tatuagem, cor de cabelo, se pode ouvir ou não música cristã, se a roupa tal pode ser usada ou não, se vestir de monstrinho em Halloween pode ou não pode. Pergunta para aqueles irmãos que foram queimados vivos, se eles negociariam a fé deles por qualquer porcaria dessa. Se porventura ia pensar em fazer uma tatuagem. Tem tantas coisas ocupando os nossos pensamentos, a nossa cabeça. Queridos, essa mensagem ela não é específica para ninguém. Eu não prego aqui para uma pessoa. Eu estou falando para a igreja. E não é nem para a igreja batista. Nós precisamos pensar a vida cristã. Irmãos, eu quero entrar 2024. A gente precisa pensar o que é vida cristã. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Irmãos, a gente pode fazer muita coisa, a gente tem liberdade de muita coisa. Mas Constantino nos fez apaixonar com o mundo. Constantino nos fez apaixonar com as oportunidades da vida. Lembra daquela mensagem que eu preguei outro dia? O que foi que te enfeitiçou, igreja? O que foi que fez você se perder, igreja? Irmãos, veja como que o Espírito Santo tem ministrado. Irmãos, quando você deixa de vir a um culto, é um prejuízo para você e para a sua casa. Porque a mensagem é para a igreja. Queridos, o que muda a nossa vida? Será que quão perto a minha vida é um espetáculo para o mundo? Quão perto a minha vida é subjugada pelo sistema? Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Queridos, quando a gente chega diante de uma mesa, ela é um símbolo daquilo que nós vamos viver lá no céu. Eu tenho vergonha de chegar lá
e sentar numa mesa com Jesus para falar a respeito dos nossos desafios. Eu sei que os nossos desafios são para a nossa geração, mas a gente precisa pensar: qual a sua entrega? Qual a nossa entrega? Qual a sua experiência com Jesus? Que dia, há um momento específico que você pode lembrar assim: eu nunca vou me esquecer daquela data que eu me entendi que eu era pobre, cego e nu, pecador, condenado. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se o Senhor não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui. Querido, se você não entende isso, muito provavelmente você não se converteu. Você é apenas uma pessoa que gosta do Evangelho, é simpatizante do Evangelho e flerta um relacionamento com Jesus. E não existe um relacionamento. Jesus não divide a glória dele, Deus não divide a glória dele. Irmãos, ou é tudo ou nada. Irmãos, nós vamos entrar em 2024. Irmãos, vencer guerra é preferível ter 300 de Gideão do que 32 mil. É preferível ter 300 que realmente professam a fé, entende o chamado, entende Cristo, entende a verdade. Irmão, se você está aqui participando das mensagens, você vai ver que tem um looping de mensagens daquilo que eu estou falando. Na reunião de liderança eu falei: nós não vamos trabalhar com números. Davi veio de vitória, 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 vitória. Se achou o cara, manda contar os nossos soldados aí. Lembra da reunião? Eu falei: nós não vamos trabalhar com números. Nós vamos trabalhar com santidade, vida com Deus. Irmãos, quando a igreja ela era verdadeiramente perseguida, a igreja crescia, a profissão de fé era genuína. Vocês ouviram isso ali? Depois que isso aí cai e fica bonito na modinha, legal ser crente, já passou essa moda, né? Na época ali de Ayrton Senna e Xuxa, estava bonito falar que era cristão, já tem muito tempo. E agora já é bonito falar que é homossexual, porque a moda do mundo está sempre passando. Agora já não é nem mais bonito falar que é homossexual, né? Aliás, nem pode falar homossexual, né, irmãos? Nem pode, essa palavra não pode. Perigoso até o vídeo cair, irmãos. É sério, porque eles bloqueiam. A gente precisa pensar o que o mundo está mostrando e a igreja andando de lado. Ao invés da igreja seguir Cristo, que é o caminho, a igreja vai andando de lado. E a gente acha que porque está andando é sustentável. Não é. Verso 34, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A igreja cristã, a igreja de antigamente, ela sabia que ela podia deixar suas casas, porque havia algo espiritual muito maior. Eu sei que há algo muito especial, algo eterno. Verso 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade
de Deus alcancem a promessa. Queridos, quando eu me pergunto se eu posso fazer algo, eu deveria me perguntar: é da vontade do meu Deus? É da vontade do meu Deus? Isso está alinhado com o que o meu Deus tem para mim? Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não percam a confiança. Queridos, a vida cristã se dá por confiança, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso sermos perseverantes. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Queridos, de manhã cedo nós precisamos perguntar: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja? Qual é? Verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Pastor, a Bíblia já caiu por terra, pastor. Está demorando por demais, já passou muito tempo. Já voltou para tanta gente. Jesus já voltou para tanta gente. Hoje ele já voltou para tanta gente. Tem tanta gente hoje dormindo que não vai ter o amanhã para mudar a sua vida. A nossa decisão no Senhor, ela é hoje. Mas o meu justo, aquele que é do Senhor, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Queridos, nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. E se retroceder, o que é retroceder? Recuar. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Amém, irmãos? Vamos lá em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, verso 1. 1 Coríntios 4, 1. Diz assim: assim, pois, importa que algumas pessoas, só algumas pessoas, considerem como ministro de Cristo. É isso que está na sua Bíblia? Sua Bíblia está assim, irmãos? Vou ler de novo. Assim, pois, importa que somente algumas pessoas, pouquinhas pessoas, considerem-se como ministro de Cristo. É isso que está aí, irmãos? Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos ministérios. Gostei dessa versão, não. Mas que os homens nos considerem. A coisa ruim é quando a gente se considera. E eu gosto aqui dessa versão. Assim, pois, importa que todos nos considerem. Não é eu estou nem aí porque os outros pensam da minha vida espiritual. As pessoas que me conhecem, elas precisam saber: eu sou de Cristo. Com leão, sem leão, com guilhotina, sem guilhotina, com fogo ou sem fogo, eu sou cristão. Pronto, acabou. Não é eu, pastor. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministro de Cristo. Paulo está falando para quem?
para a liderança, para a igreja de Corinto. Olha, igreja, todos lá fora precisam entender, todos precisam ver, cada um de nós somos ministros do Evangelho. Você já me ouviu falar aqui, irmãos? Nós, eu e você, somos detentores, nós carregamos os oráculos de Deus. Nós trazemos em nós não somos a resposta, mas nós temos a resposta que o mundo precisa. Amém, irmãos? Ora, além disso, o que se requer destes encarregados, desses servos, desses ministros, é que cada um seja encontrado infiel? Fiel. Mas o que é ser fiel? Irmãos, quando nós nos tornamos membro da igreja, eu não sou frequentador de igreja, eu entendo a responsabilidade de tudo, e não é só isso aqui não, irmãos. A sua participação, o seu envolvimento, a sua presença, seja em qualquer lugar. Isso é algo imperativo, a nossa vida cristã, a nossa identidade é clara. Ora, além disso, requer destes servos, destes ministros, que cada um seja encontrado fiel. Fiel. Irmão, se o ministério é fiel a Cristo, por que eu não sou fiel ao ministério ao qual nós servimos? Quando nós temos uma igreja que cumpre o seu papel, nós temos vergonha de ser cristão? O que nos distancia de uma igreja triunfante? Nós temos dúvida? Para encerrar, irmãos, Mateus 10. Mateus 10, verso 5. Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, aqui tem muito do que eu quero trabalhar em 2024. Muito. E eu preciso de cada um de vocês. E eu não estou inventando moda. E é algo que vem do Espírito Santo para mim. Nós estamos vivendo um tempo, preste muita atenção que isso aqui talvez seja a parte mais espiritual do culto. Nós estamos vivendo um tempo, tal como esse tempo aqui de Jesus. Não preocupe com o ímpio lá fora. Não preocupe com os que estão em outra igreja, os samaritanos. Cuidados com o da nossa casa. Vamos cuidar daqueles que estão à margem. Olha o texto, eu vou ler de novo. Jesus enviou estes 12, dando-lhes a seguinte instrução: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, não é exclusivo, todos aqueles que a gente tiver a oportunidade e direção de Jesus, nós semeamos a palavra. Mas procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, muito das cadeiras vazias que estão do nosso lado são crentes, são cristãos. Eu não estou aqui falando que os irmãos que não vêm à igreja, que a gente nunca generaliza nada.
toda unanimidade é burra, todo o excesso é perigoso, mas a gente precisa pensar, quando nós realmente não conseguimos entender a verdade da palavra. É preciso dar preferência às ovelhas que estão perdidas. Você entende isso aqui? Eu preciso explicar, irmãos. Irmãos, nós estamos perdendo os nossos filhos. Sim ou não, irmãos? Falta fé aí, irmãos. Ou você está muito seguro de si que não, louvado seja Deus. Tem sido um desafio, irmãos. Tem sido uma guerra, irmãos. Tem sido uma guerra. Irmãos, vocês acham que o inimigo não tenta me derrubar, não? Vocês acham que botar aquelas fotos bonitas hoje do batismo e ver jovens se convertendo, um público jovem se convertendo, e eu sei de pessoas que respeitam o nosso ministério pelo nosso acolhimento, vocês acham que isso não tem um preço? Vocês acham que o Vitor não recebe uma carga pesada de influência para destruir? Irmãos, o mundo é muito mais espiritual do que a gente pensa. E eu lembrei aqui agora, e não lembrei por lembrar, com certeza é o Espírito Santo que traz à mente. Pastor Estevão Fernandes, um homem que alimenta muito o meu ministério, gosto muito de ouvir as suas mensagens. Pastor Estevão Fernandes, ele foi para os Estados Unidos com a sua esposa, um ministério fantástico, e ali ele num tempo ali, com Deus, numa liberdade que ele tinha, a sua esposa foi tomada pelo Espírito Santo lá, e ela falou assim: amor, estou voltando para casa agora, eu preciso ver a nossa filha, não estou em paz com ela. E ali, ele não entendeu nada, uma viagem programada dele e da esposa, primeira vez que eles tinham ido para os Estados Unidos, se não me engano. E como ele precisava, ele tinha uma agenda pastoral também lá, aproveitou para fazer do limão a limonada, né, na brincadeira. Então ele cumpriu ali o protocolo, ele pregou acho que no final de semana na igreja e voltou na segunda-feira. Quando ele chegou lá, a filha dele, o inimigo tinha levantado um cara bem mais velho para assediar a sua filha. Estrategicamente para destruir o ministério do pastor Estevão Fernandes. E é assim que funciona, queridos. É uma guerra. Queridos, eu não tenho medo da guerra. Eu tenho medo quando a gente é cego, quando a gente não veio à luz do Senhor na nossa vida. E aí é grave, porque você não entende verdades espirituais. E muitas das vezes você sofre porque não entende verdades espirituais. Mas voltando ao texto, é preciso cuidar das ovelhas perdidas. Perdidas aonde? Pelo caminho. Verso 7. Preguem que está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem? Preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça. Portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, e eu gosto muito disso aqui, perguntem quem nelas é digno. Ei, estou chegando aqui na sua casa, quem de vocês é digno? Digno para quê, irmãos? Irmãos, a gente precisa pensar quem nós somos.
Eu estou saindo, eu estou renunciando à minha vida, eu estou vivendo o ministério que é para todos nós. E quando se chega numa casa, quem aqui é digno aqui? Eu tenho aqui a resposta, a cura. Eu tenho aqui tudo que vocês precisam nessa casa. Vocês estão abertos a receber? Mas o que chama isso? Para alguns pode ser assim, metido, hein? Trivido? Não, irmãos, é uma identidade. Nós sabemos que nós trazemos oráculos de Deus. Agora, se a minha casa não vive uma diferença, como é que eu chego? Como é que eu construo? E a gente precisa pensar. E por isso eu preciso cuidar das ovelhas perdidas, porque a nossa casa, a nossa vida, precisa estar muito bem alicerçada. Irmãos, eu sei o preço da minha caminhada no Evangelho. Eu sei. Não é fácil. Não tem sido fácil. Não será fácil. Mas comparado com os dias de outrora, mamão com açúcar, é um açaí de 700 ml, irmãos, é um refresco. Estou no suco. Quando você chega numa casa e você sabe quem você é em Cristo, a autoridade, os oráculos que nós carregamos e que nós podemos agir no nome do Senhor. Se quiserem, beleza. Se não quiser, bora. Bora, irmãos. Segue outra casa, outra família, outras vidas. Irmãos, é o que está no texto ou não? A igreja precisa ser bíblica, é para fazer o que Jesus quer que façamos. Não dá para perder tempo com quem não quer, irmãos. E nós estamos perdendo a nossa casa. Nós estamos perdendo a nossa casa. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Que a paz de vocês venha sobre ela. Queridos, nós precisamos entender o que nós carregamos, quem nós somos. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir a palavra de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Irmãos, eu queria encerrar aqui, nosso horário acabou, e eu encerro a mensagem mesmo. Eu queria que você pensasse o seu modelo de vida cristã. A igreja que você esquece igreja instituição, esquece igreja placa. Que igreja você é? Que igreja você é? Quão longe você está da igreja de Cristo? Jesus morreu e se entregou pela sua igreja. E aquela que é de vestes brancas, ela renuncia a qualquer imperador, ela renuncia a qualquer decreto, ela renuncia a qualquer coisa do mundo para viver a sua experiência com Deus. A igreja que entende que está sob guerra, ela é triunfante. A igreja que vive do mundo, vive conectada no mundo, ela já é derrotada. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, nós queremos essa noite sacudir a tua igreja. Pai, que o teu Espírito Santo venha sacudir a tua igreja. Pai, que o Senhor venha despertar cada um do seu povo. Pai, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Pai, que nós possamos entender aqui essa noite
de uma igreja verdadeira. Pai, de uma igreja que sabe a sua história, de uma igreja que não vai ter vergonha de sentar à mesa na eternidade. Pai, nós sentaremos à mesa com tantos príncipes do Senhor. Pai, nós sentaremos às mesas e vamos nos alegrar no Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor carrega as marcas da cruz. Pai, nós não vamos fugir das nossas marcas do Evangelho. Pai, essa é a verdadeira marca que nós queremos para a nossa vida. A experiência com Cristo, o crescimento com Cristo. Pai santo e poderoso é o Teu nome. Pai, nós Te glorificamos aqui essa noite. Pai, nós queremos aqui nos levantar como atalaias do Senhor para a nossa Igreja Batista Moriá, para com as nossas casas. Pai, filhos que não estão aqui, que deveriam estar. Pai, parentes nossos que deveriam estar aqui, que não estão. Pai, familiares nossos que têm andado longe da Tua presença. Pai, queridos nossos que têm flertado com o mundo, são sepulcros caiados, são bonitinhos por fora, mas estão podres por dentro. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha aqui essa noite em revista. Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, visite cada coração essa noite. Pai, o Senhor não tem para nós dúvidas de pensamentos. Pai, o Senhor criou o homem, o Senhor criou a mulher, e tudo que o Senhor fez é perfeito e bom. Pai, o Senhor colocou o homem no Éden, o Senhor, ó Deus, colocou o homem no melhor lugar naquele contexto. Pai, esse homem recusou, ó Deus, o melhor do Senhor. Ó Pai, o Senhor nos deu uma oportunidade. Pai, o Senhor preparou uma terra especial, o Senhor preparou uma Canaã física. Pai, aquele povo negligenciou, tomou aquelas terras parcialmente, fizeram pactos com quem não deveria fazer, viveram, ó Deus, relacionamentos com deuses que não é o nosso Deus. E esse povo, ó Deus, ficou perdido, e esse povo viveu, ó Deus, tanta escravidão, e esse povo, ó Deus, foi subjugado por tantos anos, escravizados. Ó Pai, são 1700 anos que a Tua igreja vem, ó Deus, arrastando, ó Deus, flertando, ó Deus, com o mundo. Entende a mensagem, conhece o Cristo, mas não vive do Cristo, não vive para Cristo. Pai, visita cada coração. Pai, desperta cada um de nós, inclusive a mim. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Pai, abre os nossos olhos espirituais, que possamos olhar para os nossos casamentos, que possamos olhar para as nossas famílias, que possamos olhar para os nossos filhos. Pai, o vazio existencial dentro de cada um, a falta, ó Deus, do Senhor dentro de cada um, a distância da Bíblia, do texto, da verdade. Pai, a ausência de um conteúdo da Tua presença, de uma experiência com o Senhor. Pai, nós estaremos encerrando 2023, talvez um ano de crescimento de muitos, mas um ano de uma vida morna. Pai, nós queremos, ó Deus, mudar, ó Deus, com o Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha em revista as nossas vidas. Pai, nós queremos, ó Deus, crescer espiritualmente. Pai, nós queremos mudar, ó Deus. Pai, nós ansiamos ouvir a Tua voz. Pai, nós ansiamos aprender mais da Tua palavra. Pai, eu venho pedir aqui que o Senhor venha levantar aqui essa noite ministérios. Pai, levanta aqui essa noite ministérios, ó Pai. Pai, levanta aqui essa noite profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus. Pai, levanta aqui essa noite pastores. Pai, levanta aqui essa noite, ó Deus, levitas, adoradores, homens santos e mulheres santas, ó Deus, a estarem, ó Deus, na Tua presença.
Pai, levanta aqui, Senhor Deus, uma igreja viva. Pai, levanta aqui uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, Senhor. Pai, desperta, Senhor, cada vida. Oh Pai, que o Senhor venha, Deus, sobre cada lar, sobre cada... Tua obra, Pai, que o Senhor venha, Deus, agir sobre cada uma dessas vidas. Pai, que o Senhor venha, Deus, sobre cada um. Pai, que o Senhor venha agir. Pai, que o Senhor venha, Deus, transformar. Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor aqui a fazer. Pai, seja aqui a tua mão, seja aqui a tua graça. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós dependemos do Senhor. Pai, abra a boca da tua igreja para te glorificar, para te bendizer. Pai, santifica o teu povo. Nós queremos experimentar coisas maiores com o Senhor. Pai, nós ansiamos, ó Deus, transformação, graça. Oh Pai, seja o Senhor, ó Deus, a curar no nosso meio, seja o Senhor a libertar. Pai, nós aqui profetizamos, ó Deus, libertação dos nossos filhos, cura, ó Deus, dos nossos queridos. Pai, que a tua mão, que a tua graça seja sobre cada um. Opera, Senhor, o teu querer, opera, Senhor, o teu realizar. Pai, que não seja o meu projeto para 2024, que seja o Senhor a conduzir a tua igreja, porque ela é a tua noiva. Pai, seja o Senhor a conduzir as nossas casas, porque somos famílias do Senhor, somos, ó Deus, a noiva do Senhor. Ó Pai, venha lavar as nossas vestes no teu sangue. Pai, que haja santidade, que haja transformação, que haja graça. Pai, que haja experiência. Pai, que possamos, ó Deus, talvez ficarmos ali alguns dias como Paulo, ó Deus, caídos, prostrados, sem enxergar, sem entender, mas que venha a resplandecer a luz, que venha a haver conversão, que venha a haver experiência. Pai, que venha a haver santidade. Pai, que o Senhor venha resgatar, ó Deus, aqui os teus queridos. Pai, que o Senhor venha operar sobre a tua igreja. Pai, opera, Senhor, o teu querer. Pai, opera, Senhor, o teu realizar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.